te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Nós os pedimos, Deus Todo-Poderoso, concedei aos que sofrem na antiga escravidão sob o jugo do pecado, sejamos libertos pelo novo nascimento do vosso Filho, que esperamos. Ele, que é Deus conosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, no versículo 18 a 24. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria por tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumpra o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia entramos então no terceiro domingo, terceira semana do tempo do Advento, rezando então ontem o domingo da alegria, e é nesse espírito de alegria que nós vamos vivendo essa semana de expectativa, de espera por Deus que vem se aproximando de nós, o seu nascimento através da celebração do Natal. E aqui a liturgia fala de uma forma mais direta, sobre esse grande acontecimento da história da humanidade, que foi a fecundidade de Jesus no ventre de Nossa Senhora. E a origem, então, disso tudo está relatado aqui no capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, no versículo 18 em diante, que fala que era a origem de Jesus. Então, a origem de Jesus foi assim. Maria, como nós sabemos que ela foi sem mancha, sem mácula,
recebeu a graça de ser imaculada por antecedência, por méritos de Jesus Cristo, de uma forma antecipada. Por isso Maria, ela era uma pessoa normal, que tinha lá seus sonhos, seus desejos, né, as suas promessas, e ela era uma mulher que estava comprometida com José. E então esse comprometimento que se fazia lá no tempo de Jesus tinha duas etapas. A etapa era a etapa do namoro, podemos dizer, que acontece de hoje em dia, mas era algo de muito sério. Tinha valores jurídicos, essa promessa, esse comprometimento de um para com o outro. Então, mas ainda eles não estavam morando junto, mas aqui no Evangelho fala seu esposo, José, seu esposo, né? Isso quer dizer que tinha para eles um valor muito grande. Então, estava ainda vivendo a primeira etapa, que não era ainda o tempo de morar junto, mas tinha aquele comprometimento jurídico com José. E aí, então, nós sabemos dessa história que Maria, ela engravida pela força do Espírito, pelo sim que ela disse a Deus, mas José não compreendia tudo aquilo. José olhava para um relacionamento com Maria, um relacionamento normal de um homem para com uma mulher, para construir uma família, e ele não tinha essa compreensão, né? E aí Maria ficou grávida do Espírito. José ficou sabendo, mas José era um homem justo. E a lei dos judeus, ela falava que se o marido pegasse em adultério, né, aquela que estava prometida em casamento com ele, a lei dava para ele o direito de uma acusação e levar em praça pública e ser apedrejada. Essa era a lei. O marido, né, o noivo ali, tinha esse direito, juridicamente falando, dentro da lei dos judeus. Mas José, ele era um homem justo, ele era justo. E ele então, não querendo prejudicar Maria, porque a amava, ele pensou em deixar ela em segredo. Mas olha aqui, amados, essa palavra, que por isso que José, né, São José é tão reconhecido como patrono da igreja, um homem que fez uma história de salvação muito bonita, contribuiu com a obra de salvação de uma forma muito belíssima, porque José era justo. Quer dizer, ele tinha dentro da lei a sua proteção. Ele podia, né, ter todo o espaço ali para acusar Maria, porque Maria aparece grávida antes deles ir morar junto, então não estava certo aquilo. Mas José era justo, quer dizer, ele renunciou à lei, ele foi além da lei. E assim nós, cristãos, também somos convidados, não somos só cumpridor de lei, nós precisamos ir além da lei. A prática da justiça é algo de superior, algo de divino. E José, ele teve essa capacidade de sobrepor a lei, porque para ele a lei estava beneficiando, mas ele não se aproveitou disso por causa da justiça dele, e não da justiça da lei, que é frágil, mas a justiça de Deus que estava dentro do coração dele. Então, que nós possamos, muitas vezes, nós vemos que a lei até nos beneficia para algumas coisas, que nós possamos acusar alguém, mas precisa a justiça falar mais, essa justiça que vem de Deus, e não a justiça do homem, porque a justiça do homem ela é falha, mas a justiça que vem de Deus ela é superior. Então José usou da justiça de Deus, e é isso que vai nos eternizar, que é a justiça de Deus. E ele então, depois sonhou, né? No sonho, o anjo falou para ele todas as verdades, e aqui no final do Evangelho ele fala que
José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou Maria como esposa. Ele aceitou porque ele era um homem que era justo, e a sua justiça, ela superava a justiça dos homens. E aceitou então Maria como esposa para ser aquele que ia ser o pai adotivo de Jesus. Por intercessão de São José, de Nossa Senhora e de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração.